No tema em destaque e sobre o Observatório Guinense de Droga e Toxicodependência, que deu um seminário ontem para mulheres sobre saúde sexual reprodutiva, mas especificamente sobre o uso de tabaco. Mas não acompanhei da notícia, depois não está volta para ver se está com nós, o secretário executivo do Observatório, que chama Abílio, portanto, Aleluia, com Júnior. Não vim de um bocadinho. 50 mulheres de diferentes organizações responderam convite do Observatório Guinense de Droga e Toxicodependência para ter mais informação sobre saúde sexual reprodutiva e consequência do uso de tabaco conhecido entre nós para tababá no órgão genital feminino. E uma prática nefasta, nociva, de que muitas das vezes, a hora que não usá-lo, está fazendo, está provocando vômito, diarreia, desmalho, e está danando tudo aquele tecido mucosa dentro de vagina de mulher. Muitas das vezes está provocando aborto espontâneo e tudo aquilo acaba por vir política própria saúde de mulher. Seminário de formação de mulheres sobre saúde sexual reprodutiva, com consequência do uso de tababá no órgão genital feminino e na decorrer durante 2 dias. E precisa fortificar a sensibilização a todo nível, sensibilização radiofônica, sensibilização junto de família, na bairros, nas bancadas, para mostrar a gente que risco que esse produto tóxico tem para a própria saúde da mulher, para fazer com que próprio mulheres sintam um problema de saúde pública que está na política própria do ser saúde. Então, Abílio Aleluia Có Júnior e pediu ao governo que organizações que do governo pedem esforços para estancar práticas que acabam ali na saúde na Guiné-Bissau. O governo tem que criar políticas públicas corretivas, o governo tem que criar sensibilizações, o governo tem que criar todo tipo de mecanismo em colaboração com ONGs, com diferentes organizações de sociedade civil, associações juvenis, para poder lutar contra esse fenômeno de uso de tababá na diferentes faixas etárias de mulheres na Guiné-Bissau. Suicide, entidade que financia o evento, que o Ministério da Ação Social, Família e Promoção de Mulher é junta vozes na sensibilizar a camada feminina. Olha, que não tem mente, está aqui, tá não tem ali que nós, enquanto o secretário executivo, Abílio Aleluia Có Júnior, do Observatório Guinense de Droga e Toxicodependência. Bom dia, Abílio. Bom dia. Como é que começa? Mas sim, direito. Vai raro. Sim. Abílio está com pressa ali, mas cara, sei. A Rosli que não fica com nós, tem meio-dia. Abílio, não acaba de acompanhar você na notícia. Mas te perguntou para ver o que é que vou decidir fazer esse seminário e para ver como é de tanto sensibilização, de tanto conversa, sentado já, para conscientizar a gente sobre o uso de tabaco e continua ainda não achado, para ver aquilo que vou decidir fazer sentado. Bom, na verdade, a problemática de uso de tabaco está constitui uma preocupação enorme, não só para o Observatório Guinense de Droga e da Toxicodependência, mas também para a própria sociedade em geral. Suma que nós se vê tabaco e está enquadrado na droga lícita, aquela droga que pode vendido, suma que pode usado, segundo a classificação de OMS. E está definir droga, suma tudo substância natural, psicoativa, sintética, que você está inala, você quer ou você introduzir dentro do organismo e tem aquele efeito comportamental, físico e emocional.
Então, o tababá é uma substância psicoativa e relaxante e também estimulante. Então, no quadro daquilo, a OS está verificado na Guiné-Bissau, suma um estilo de vida, ou não poderia falar suma uma moda, para um certo camada de mulheres nas diferentes faixas etárias que opta para bater usa tababá para ver como e tem aqui dois componentes e tem aqui componente de infecção, depois tem aqui outro componente de orgasmo que é componente prazeroso. Então outros estão a usar para fazer aquele higiene, outros estão a usar para poder satisfazer se libido sexual, se desejo, se necessidade prazerosa, então usa. Mas na verdade é uma substância nada higiênico, porque está esterilizado, depois também é de origem duvidosa. Tem ainda recebido qualquer razões, qualquer motivo que te leva manga de mulheres na usar tababá ou decidir seguir estilo de vida. E precisa um estudo científico aprofundado para poder saber qualquer vantagem ou desvantagem de próprio uso de tababá. Então, não percebi como é um problema urbano, suma também um problema rural. No meio rural, quer dizer, nas regiões, é muito mais grave a relação ao próprio centro urbano, no caso, Guiné-Bissau. E está usado para todo tipo de mulheres nas diferentes faixas etárias e que começa a surgir na AOS, é uma prática secular de manga de anos atrás, que não donas no anos passados estão a usar para ver de como às vezes botar teneba homem que tempos século 14, 15 que e também fazer pastagem mais de que 6 meses na mata. Então a mulher está a usar para poder satisfazer aquela necessidade para ver aquele longo período de distância que tem que ser marido. Mas se não puder perceber na própria notícia, não há 12 garrafas e também o papel mais está decorrer lá e mais está fazido lá nas regiões. Mulheres que sinta aonde e bem das regiões ou é só ali da capital que sinta? Não, na verdade, aquela formação não fazia para 50 mulheres de diferentes associações. Ali na Bissau, praticamente engloba todo o bairro, de que na cada associação e sai 12 mulheres. Que é que não mistura aquilo? E para aquelas mulheres sendo agente multiplicador de mensagem, junto de sua família, junto de comunidade, junto de bancada e junto próprio de meio de que eles vivem. Para ver de como e um ponto de partida que não decidi fazer, não começar ali na Bissau, mas não continuar a bater porta a outros parceiros para não poder levar para todos os outros 8 regiões para ver como a situação, como eu falava aí, a nível de região e muito mais agravante, tendo em conta vários outros fatores. Para ver de como, por exemplo, manga de mulheres está a usar para ver de falta de informações e que saber qualquer risco e qualquer consequências que o próprio tababá tem para o uso ou para a vida de uma mulher. Suma que nós sabemos, saúde sexual e reprodutiva é um direito fundamental que está assistido para toda mulher tem direito de fazer um planeamento familiar para saber quanto filho que ela tem, que ela deseja ter e como que de cuidar desse corpo, para ver como que nós sabemos o corpo de mulher é sagrado. Então, é que de permitido, seja lá quem for, para ir bater, usa uma substância ou qualquer coisa para danificar propriamente seu corpo. Aproveitando isso, lá no seminário, qual que informações que você passa direto? Bom, informações que nós passa direto para ver como seminário é constituído para 8 temas.
primeiro tema no papel sobre qualquer implicações de uso de tababá na gravidez. Segundo tema e problema de cancro de colo de útero, qualquer riscos, diagnóstico e tratamento. E orado para um médico ginecologista, que é o Dr. Elísio Balde Júnior. Depois daquele tema acabar, e no papel de problema de fístula obstétrica na Guiné-Bissau, que é o terceiro tema, que é orado para o Dr. Silna Guach. Na parte de tarde, logo pela volta de 4 horas, e orado um tema sobre tabaco na saúde humana, qualquer consequência do tabaco, porque tabaco é que é e mistura de cinza com tabaco, que mistura com outros tipos de ingredientes que binta puro lá para ver de qualidade que esse produto tem, né? Então usa cinza de tabaco, então usa próprio tabaco de charro, então usa malgueta para ver como aquelas consequências ou aqueles efeitos de busca de prazer de certo grupo de mulheres que cuidam assumem um estilo de vida, está a ter impacto na família. Para ver as mangas de mulheres que não tem aquela relação íntima que se é homem na cama, está a ter impacto dentro da família. Para ver, tem homens, para ver o uso de tabaco de ser mulher, é decidir acabar casamento em algumas regiões do país. Então, aquilo está constituindo preocupação. O próprio dentes que está vendendo, só conseguir um produto. Cada quem também é produto de qualidade. Então, está já tendo outros tipos de mistura. Gosto de testar cinza de tabaco, e testar tabaco de charro, e testar próprio malgueta aqui, que está falando cerca homem, está misturado. Depois, testar próprio coco de yamba. Então, para aquilo já, e tem outro tipo de dosagem que leva efeitos mais desastrosos para o próprio corpo de mulher. Para ver de como se efeito e muito devastadora, porque está dando tudo parede mucosa da vagina, e está provocar caiambre, e está provocar vômito, diarreia, e está aumentar tensão arterial, e no futuro e pode fazer pode ter trombose, e pode fazer também pode ter AVC. Então tudo aquilo consequências e prejudicial à saúde da mulher, e um problema hoje na Guiné-Bissau de saúde pública o uso de tabaco. Mas para na manga de bias não se vê como aí mulheres próprias que está fazer, mas para aqui que está dado seminário também para homens, para se não ficar não fazer seminário só para mulheres, e cabe só mulheres tentar arranjar soluções, mas envolvido também homem, porque acho melhor envolver também homem nesse processo de seminários, de conscientizar também eles para poder ajudar essa família. Sim, não acho. Mas ali na Guiné-Bissau tem só seminário para mulheres, para ver como eles se próprios vítimas, não pode falar assim, eles que estão a usar, nós que estão a usar, nós mulheres. Bom, não achei e pude dar o seminário para homens. Para bem na manga de bias, tem alguém próximo, por falar assim, e está a usá-lo para ver como se rapaz gosta, que ela fala, está sente bem a hora que usá-lo, é ter relação, eles dois. Então, e passa na cabeça, porque não irranca também dar o seminário para homens? Sim, e pude dar o seminário para homens, para ver de como suma uma prática nefasta, em termos de gênero, e está acaba para afetar tudo doce. Apesar mulher e está acaba para vitimizar, para ver o próprio se desejo sexual. Mas para ver o que é que manda, de meu ponto de vista, acho como e muito mais importante sensibilizar ou consciencializar a mulher, porque se muda o mundo, se muda uma realidade, você tem que dar educação à mulher. Hora que você educa uma mulher, você educa uma sociedade. Hora que você educa uma mulher, você educa uma nação.
hora que você educa uma mulher, você está na mudança a nível de próprio contexto de bom país ou contexto mundial. Porque nós, homens, muitas das vezes, não está tendo resistência de aceitação de certos tipos de prática. Porque eu pude promover uma reunião ou um encontro para conversar com o homem sobre Tababá. E pude falar com a mim nunca está usando Tababá. Agora, quem é vítima desse processo direto e mulher? Ele que tem que consciencializar sobre riscos, sobre consequências de uso de Tababá para a própria saúde. Para ver como suma que não se vê manga de problemas que não tem de doença sexualmente transmissível, VIH, SIDA, mulheres e camada mais vulnerável e com maior prevalência. Apesar de que homens que estão capazes de manter eles para ver promiscuidade de homem de ter 2, 3, 4 parceiros sexuais, de que está fazer sexo de forma insegura e está capaz de levar para o próprio seu parceiro. Então, é muito melhor, no meu ponto de vista, consciencializar a mulher, mostrar qualquer risco, qualquer consequência de próprio do uso de Tababá nesse corpo. Para ver ele que é vítima direta, homem e indiretamente de que mulher que usa e bem bater uma relação sexual com o homem pode cambantar ele para ver aquela situação de fazer um sexo sem proteção. Agora, se não se muda a realidade de uso de Tababá, pensa como no de focar no grupo-alvo e mulher. Eles que não têm que consciencializar para não poder mudar comportamento e fazer eles ter boas práticas em relação a esse uso de Tababá, Mangaribia, se seguinte sensibilizado ali dentro da capital e também na região. Mas parece que tem estado nojado efeito e cada dia está a aumentar mais. Na ponto de vista do observatório, o que é que está na falta? O que é que está na acontecer que foi tanta sensibilização que está a fazer feito? Bom, na verdade, no ponto de vista do observatório, eu acho que está na falta manga de coisas. Para ver como problema de saúde sexual e reprodutiva a nível mundial e a nível, em particular, da Guiné-Bissau, e tem ainda muitos obstáculos a superar. Para ver como não tem a questão sociocultural, que muitas das vezes é uma das barreiras que está impedindo para não realizar manga de coisas. Mas uma que não se vê Estado, ele que é detentor legítimo de poder. Se o Estado decidir como ainda acabar com essa prática, não um dia ainda acabar com ela. Mas desde já que o Estado cria políticas públicas corretivas voltadas para prevenção e promoção de saúde sexual e reprodutiva, para poder mostrar a gente qualquer risco, qualquer barreiras, qualquer obstáculo. O Estado tem que criar estratégias de sensibilização, de promoção via rádio, via televisão, via as comunidades, via bancada. A própria família tem um papel importante nesse processo. Para nós ver que uma família é a base de sustentabilidade de qualquer ser humano. E precisa de papel abertamente na família, pai, que mãe, que seu filho, para mostrar como se dono e mais importante de que o uso de Tababá, porque aquilo é busca de um desejo prazeroso e busca de um certo grupo de mulher para sentir seu desejo sexual satisfeito, que não está falando tipo orgasmo. Manga de mulheres estava a buscar que prazer sexual, que 5 minutos, ponto alto de uma mulher no momento de relação sexual. Então pensa como, mas é só o papel de Estado e precisa envolvimento de organizações de sociedade civil, associações de jovens e precisa entidades religiosas, padre, imam, pastores, gente que de uma forma ou outra, nessa área de jurisdição,
até tem um certo grupo de gente que é na comanda. Por exemplo, na homilia, na igreja, para padre ter uns 5 minutos e papel sobre o uso, sobre risco e consequência do uso de substâncias psicoativas, no caso de tabaco. Imam fácil na igreja no momento de reza. E hora que na faz aquela leitura de explicação corânica e papel dela, pastor fácil, porque pouco a pouco, assim que não podia um bocadinho de água que na pinga e na junta na copo e na começando a mudar consciência de gente, porque para mudar a mentalidade de gente que é uma coisa de um dia para o outro, e um processo, e está sendo um processo lento, mas que tempo a gente dá para fazer. Por exemplo, não podia envolver meios de internet, próprio telefones, redes móveis de telefone, por exemplo, MTN ou Orange, que de vez em quando nós vimos como praticamente na 12 milhões de habitantes de Guiné-Bissau, a maioria de gente tem rede de telefone. De repente, e parcela uma mensagem-chave curto. Não usa tababá por causa de risco, entende? E tem que trabalhar tudo em mensagens curto, uma mensagem-chave que não tem impacto. Ora que, por exemplo, vou receber mensagens, uma que está fazendo outras campanhas de vacinação e outros tipos de campanhas. Quer dizer, então tem que trabalhar em conjunto. Sim, como e tem que ter um trabalho em conjunto de sinergia. Para não juntar força no estudo, para não vai para combate isso, porque um fenômeno que está a ganhar força de uma forma precoce para via própria de curiosidade de mulheres e sobretudo raparigas na idade de procriação. Se alguém sinta que boa e dá passada, ontem usa tababá e fazem essa amanhã, que curiosidade, sobretudo adolescentes que fazem muito difícil, que fazem de descoberta de qualquer ser humano, e o lacuta prova sexo, o lacuta prova vinho, cigarro, então tudo é situação e precisa trabalhar aquele grupo para ver como a manga deles está usada. É que saber qual que são efeitos. Não, e duas garrafas na notícia, estava lá um som branco, o que outro tipo de tabaco mesmo, tababá, que outro que é? Bom, que outro, e sala duas garrafas que não leva para poder mostrar ninguém céu, para ver a manga de gente está ouvindo tababá, é que saber que é que tababá, o segundo está falando, tobi só, mas nunca um olhar. Que outro garrafa branco, que é pedra uma. Pedra uma também é uma prática que está já verificado ali na Guiné-Bissau e prática de sub-região. A Guiné estava para a cópia toque Marcel e chega também Guiné um bom tempo, de que a gente está usa pedra uma para desinfetar e tem aquele aspecto desinfetante, mas também tem aquele aspecto de parte de prazer para ver como a pedra uma. Ora que eu pôr na água, eu tomo aqui água, vou lá para a vagina, depois de período menstrual, e está limpar tudo que é segregação de vagina. Agora, hora que eu tomo a própria pedra, vou introduzir na vagina, e está comprimiu ela, para ver que tem aquele efeito químico muito forte. Então, a manga dele está a achar como eu não uso aqui pedra uma, para poder voltar cedo virgem, suma que era antes, para fazer ser vagina, para poder ficar. Assim. Mas se aquilo tanto pedra uma, suma tababá, e tem cédulas cancerígenas, por exemplo, tababá, e tem mais de 600 cédulas cancerígenas. A osso bonobo, bona usá-lo. O que se vê que consequências amanhã no futuro, e por bem fazer aquele uso que está usado praticamente de 3 a 4 vezes por dia. Tem gente, porque a osso, e tem gente que é dependente do uso de tababá. É está usado para amanhã, é usado de dia, é usado de tarde, é usado de noite. E torna um vício. Então, se uno é um dependente de droga, aquele droga lícito, né, caso de tababá. Então, ao não usar para ver novo, está tudo pomposa, tudo bonita, o que se vê no futuro, que substância pode bem causar e pode bem fazer o ter
problema de cancro de colo do útero, porque está acaba para se é feito e está atingiu na útero, suma também que está atingiu na o ovário, porque muitas das vezes para via de uso de tababá e está fazendo manga de mulheres está tendo aborto espontâneo, está tendo problema de parto prematuro e também de problema de nados mortos. Então tudo isso está enquadrado no problema de saúde sexual reprodutiva ligado à questão de morte materna infantil. E nesse momento, qual que tem sido o papel de observatório? Bom, papel de observatório, só que não falar, e para sensibilizar a gente, consciencializar a gente sobre riscos e consequências do uso de tababá. Para ver como é um problema de saúde pública, também um problema social, que não afeta na sociedade guinense como todo. Então, nunca pode ficar de braços cruzados. Não acha que se tem uma prática nefasta que não prejudica a saúde tanto de mulher como de homem, não tem que lançar para papel que a gente, consciência da gente para poder dizer de usar tababá para ver. Ora, como uma mulher usar de forma direta, se vai fazer sexo com um homem sem proteção, sem uso de camisinha, e não passa aquele homem, aquela segregação de aquelas doenças que tababá acaba para provocar. Então, que homem não fica com infecções. Então, não passa que tempo não tem uma sociedade doente, sobretudo camada juvenil. Então, essa é uma preocupação e precisa não juntar força no estudo para não poder lutar, para não poder combater o uso de tababá na camada feminina da Guiné-Bissau. Abílio, muito obrigado. De nada. Muito obrigado pela disponibilidade de estar ali conosco, apesar de seu trabalho ainda, para mim, para um bocadinho desse fenômeno que se afeta a nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Não acaba assim de papel com Abílio Aleluia Có Júnior, que é secretário executivo do Observatório Guinense de Droga e Toxicodependência, para ver de seminário que está a realizar para mulheres, 50 mulheres, sobre saúde sexual reprodutiva, mas especificamente no uso de tabaco na vagina. Não papel um bocadinho, a boca não acompanhando, percebi que não papel um bocadinho de consequências e também soluções que possivelmente poder arranjar para fazer com que a juventude, a camada como as está a fazer esse trabalho, poder repetir ou para acabar aquele bias. Não vai. Não volta já, não volta com o convidado do dia. Falou com mais no programa matinal e também o programa matinal o pode acompanhar através da página no Facebook, no YouTube e também no canal Plus. Não volta com o convidado do dia.